Sabe como é curioso? Porque às vezes a gente pode perceber como pessoas grandes vieram da pobreza, né? A gente pode ver em vários setores esportivos mais, né? Como Neymar, Cristiano Ronaldo, ou até em setores assim econômicos como Luiz Barsi Filho, é, quem mais? Deixa eu ver. Ben Carson, claro, né? Um dos Estados Unidos, um aqui do Brasil. E por que será? Sabe, os traumas que você sofre na infância ou na sua adolescência podem muito bem te impulsionar para frente, entendeu? Enquanto alguém que já nasceu rico, bem-sucedido, às vezes pode não ter essa força, porque ele já nasceu no confortável. Ele não tem uma força motriz para fazer algo, entende? O cara que nasceu muito na pobreza, é claro que ele vai nascer com um sentimento forte de não querer ser mais pobre. Enquanto alguém que nasceu rico e tem tudo na sua mão, para que ele queria mudar aqueles estados? Para que ele ia correr atrás de algo? Sendo que tudo o que ele quer, ele já tem. Entende o que eu quero dizer? Antes de eu começar a fazer vídeo, estudar um pouco mais, eu passei por fases que foram muito ruins e é o que me deu um pouco de motivação para tentar fazer o que eu faço hoje em dia, né? Então, hoje eu queria falar especialmente sobre essa força, que foi uma força motriz, e queria falar um pouco sobre a história do maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores aqui do Brasil, Bolsa de Valores aqui do Brasil, no Brasil, que é o Luiz Barsi Filho, né? Eu tô com o livro dele agora, né? O filho, a saga do filho de imigrantes pobres, que se tornou o maior investidor, pessoa física da Bolsa de Valores, né? Tô aqui com o livro dele, tô lendo. E eu achei uma coisa muito interessante. E também vou falar um pouco vou falar sobre tudo, sobre o INSS, né? Sobre essa merda de funcionalismo público. O que a gente pode notar? No capítulo 6 dele, chamado O Teórico, Ações Garantem o Futuro, ele fala lá, né, em meados de 1970, o governo tinha feito o INPS. O que é o INPS? Instituto Nacional de Previdência Social, que era o que? Era meio que uma coisa nova, que iria garantir a aposentadoria das pessoas, né? E você vê a diferença entre o Luiz Barsi Filho, né, esse cara, e as pessoas em geral, as pessoas é, que não tiveram essa visão que ele teve. Porque ele teve uma visão assim no horizonte. Ele falou, cara, será que isso vai dar certo? Porque, primeiro, ele viu que as mulheres estavam começando a entrar no mercado de trabalho. Ou seja, se a previdência social ia cuidar, né, dar dinheiro para quem está trabalhando, se as mulheres fossem entrar para trabalhar, então ia ter mais gente para cuidar. Ele também viu a taxa de natalidade abaixando um pouco, né? Porque aí o pessoal vai entrando no mercado de trabalho, vai tendo mais métodos é, contraceptivos, vai tendo toda uma maior educação, o pessoal vai querendo se procriar menos, né? E por causa disso, ele viu que a previdência social no futuro, como ia nascer menos gente, e também viu a medicina avançando, né? A tendência é essa, futurístico, a medicina avançando, então as pessoas iam viver mais. Naquela época a expectativa de vida era até 57 anos. Então ele viu, pô, a expectativa vai aumentar, as mulheres vão entrar no mercado e o pessoal vai nascer menos. O que isso significa? Que vai ter menos gente trabalhando, menos gente nascendo e mais gente velha, ou seja, mais para sustentar e menos para causar força de trabalho. Então, a partir disso, ele falou, não, pô, se eu for depender desse INPS, né, antigamente, que hoje em dia é o INSS, né, Instituto Nacional de Seguro Social. Se eu for depender da previdência social que o governo vai me dar, pô, eu tô lascado, entendeu? Então, a partir dessa ideia, né, ele foi um visionário realmente de pensar assim à frente. A partir dessa ideia e a partir também daquela força que ele sentia de não querer ser mais pobre, porque ele veio de um cortiço, né? Ele fala assim no início do livro. Ele falou, não, eu tenho que ver de uma outra forma. E é interessante que a cada dia mais que você vai estudando as coisas, vai percebendo que os Estados Unidos, eles sempre vêm à nossa frente. Na tecnologia sempre foi assim, na economia, agora eu percebi que até no mercado de trabalho, na bolsa de valores. Por quê?
acho que pelo menos naquela época que o livro fala, eles não tinham previdência social, entendeu? Se aposentavam, não era o governo que ia te bancar um salário mínimo, 2 até o INSS. Não existe INSS. Como que eles ficam velhos e conseguem se manter? Pelos dividendos, que é o quê? A compra de papéis acionários de empresas. Também vou falar um pouco sobre isso hoje. Então, pô, ele viu, cara, os Estados Unidos está fazendo dessa forma, tá? Eles estão comprando ações e aí no futuro os dividendos vão sustentar eles, não dependem do governo. Eu tô vendo que esse governo também não vai dar conta. O que ele pensou? Pô, eu tenho que criar um método, uma filosofia de compra de ações para ela poder me sustentar no futuro, entendeu? E é uma coisa assim extraordinária, muito boa, que é o que ele cria, por isso que ele é bilionário hoje em dia, e eu acho que é o que todo mundo deveria fazer. Não, não acho. É o que todo mundo deveria fazer. Que é o que? Ele criou um projeto chamado Ações Garantem o Futuro. Que é o que? Bem, o INSS não vai conseguir te bancar. Você vai ter que se bancar, só que você não quer trabalhar até cair morto, né? E como já dizia um grande homem, esqueci o nome dele agora, você só vai ficar rico a partir do momento que você vai ganhar enquanto estiver dormindo, senão você vai ter que morrer de trabalhar, certo? E meio que é um pouco da ideia dos dividendos. Naquela época, talvez hoje seja um pouco mais claro por causa da maior informação, só que você vê, os caras fodas, eles falam coisas há 30, 40 anos atrás e vão ser comprovadas hoje em dia. E é o que ele disse, naquela época as ações eram voltadas muito, o pessoal pensava muito nelas como um jogo especulativo. E realmente era, se você for parar para pensar. E ela só vai ser um jogo especulativo se todo mundo ficar especulando sobre ela. E eram o que faziam, e estava errado. As ações só são um jogo especulativo se todo mundo começar a especular sobre ela, né? E como que eles vão visar com aquilo? Eles vão comprar papéis acionários visando lucrar com a rápida transformação, né, mudança de cotação. Ou seja, é o que hoje em dia os traders fazem, né? Ou seja, traduzindo aí, é você comprar o papel quando ele está na baixa, ele está custando R$1, por exemplo, e vender quando ele está custando R$1,05, tendo um lucro de 5 centavos. Entendeu? Então, isso é um jogo especulativo. É você, sempre vou comprar quando tá baixo, vendo quando tá alto, entendeu? Só que isso garante apenas uma renda que é de agora. Quando você parar de fazer isso, você não vai ter mais dinheiro. Você tem que ficar fazendo isso pra ganhar dinheiro, certo? Só que o que ele pensava? Ele pensava num investimento de médio a longo prazo. Isso hoje em dia talvez seja um pouco óbvio, mas naquela época não era. Ele foi o pioneiro nisso e por isso ele ficou muito rico. Tem até um trecho do livro que diz bem assim, ele já se preocupava em combater a tese de que as ações eram sinônimo de jogo especulativo. Somente o será se todos pensarem em especular, com o intuito de lucrar por intermédio da variação na cotação, que é o que os traders faziam, né, e fazem hoje em dia. O processo que expomos não tem como meta a valorização da cotação, então ele não depende se a cota vai aumentar ou vai diminuir, mas o aumento da quantidade de ações em carteira, sendo dessa forma extremamente importante que o risco do investimento seja praticamente inexistente e a distribuição de proventos certa. Ou seja, o que ele falava desde aquela época? Ele não pregava a rápida variação na cotação para eu comprar na baixa, vender na alta e ganhar dinheiro. Não. Ele valorizava aumentar a sua quantidade de ações. Por quê? Porque essas ações, se certificar de que essas ações pagariam bons dividendos. Que é o quê? O que é uma ação? O que é Bolsa de Valores? Bolsa de Valores é um lugar onde você vai negociar partes de empresas. Entendeu? E o que é uma ação? Uma ação é uma pequena parte da empresa. Por exemplo, eu e você podemos ser sócios da Tesla se a gente quiser. Porque eu posso ir, pegar meu celular, vou lá e por R$1, por R$5, né? $1, R$5. Por R$5 eu compro uma ação da Tesla, eu viro sócio do Elon Musk, entendeu? Por quê? Porque eu vou ter uma parte daquela empresa. Imagina uma empresa que está começando, o que ela faz? Ela abre seu capital, ou seja, ela tem capital aberto. Por que ela tem capital aberto? Para outras pessoas virem e investirem nela. Como? Comprando ações dela, assim valorizando suas ações. Se eu compro a ação de uma empresa, eu viro sócio daquela parte, eu viro dono daquela parte que eu comprei. Se eu sou dono de uma pequena parte da empresa, eu sou sócio do dono da empresa inteira, entendeu? Eu vou comprar uma pequena parte.
E por que que ações podem cair ou aumentar ou diminuir? Você pode lucrar. Porque se a empresa lucra, ela tem que distribuir esse lucro entre os seus sócios, ou seja, dando dividendos. Então, a partir do momento que eu compro a ação de uma empresa que eu acho que é boa, eu sei que ela vai lucrar, o lucro ela vai me dar uma parte. Então, se eu compro R$ 10 em ações de uma empresa e ela lucrar, ela me dá 1 centavo, pô, eu tô ganhando 1 centavo sem fazer nada. Só de ter comprado dividendo, porque aquela empresa está lucrando e ela distribui o seu lucro entre os sócios, dando os dividendos, certo? E é isso que ele prega, né? É isso que ele fala, que às vezes a variação da cotação tem que ficar louco, pensando nessa época, ele era cotador, né? Ou seja, ele fazia essa função, as pessoas iam até ele e pediam, não, eu não sei mexer no bolsa de juros, vou te dar R$ 50, com esses R$ 50 você vai lá, compra uma ação boa para mim para eu lucrar e você recebe uma cotagem. Então ele era o cotador naquela época. Só que ele queria tanto se tornar rico para nunca mais ir para a pobreza, que ele queria buscar cada vez mais e mais. E aí ele escreveu até um livrinho chamado, né, Ações Garantem um Futuro, sobre tudo isso que ele estava pensando, sobre ele se sustentar com os dividendos. Ao mesmo tempo que ele se inspirou com os Estados Unidos, ele foi pioneiro nesse método aqui no Brasil, né? E ele tinha feito isso sobre as ações de uma empresa. E aí esse livrinho chegou na empresa, o Cell queria comprar esse livrinho e depois distribuir, de tão bom que foi o trabalho, entendeu? Então é isso que eu quero falar sobre hoje. Você depender do governo, isso é muito ruim, entendeu? Você tem que se próprio sustentar. E como que é isso? Se você investir uma parte do seu dinheiro todo mês em ações que no futuro vão te pagar bons dividendos sem você fazer nada, você já vai estar aí garantindo uma aposentadoria de 10, 20 mil por mês, os seus dividendos pagando para você tranquilamente, entendeu? É isso que ele fala aqui, entendeu? Vê como talvez isso seja investimento, talvez seja óbvio, mas naquele tempo não era, entendeu? Isso foi inovador. Tem outro trecho que eu gostaria de compartilhar também, que fala sobre um amigo dele que escreveu uma carta para ele, né? Falando assim: na hora que subia, né, subia o preço, eu me desfazia daquelas ações e auferia os lucros. Fazia uma viagem, comprava um carro novo, exatamente o contrário do que ele pregava, que é o Luiz Barsi. Eu era um especulador, eu e quase todo mundo. Ele que era a exceção. Eu tive alguns prazeres momentâneos proporcionados pelos ganhos na bolsa, mas o Barsi consolidou seus investimentos para a vida toda. Então, esse é o importante. Às vezes nós tendemos a ser humanos muito imediatistas, só que no final vale a pena esse sacrifício, entendeu? Saber que no futuro você vai ganhar sem fazer nada, só por dividendos, porque quando você era mais novo você comprou ações. Então, isso é muito importante. E eu queria trazer essa visão para vocês hoje, né? Agradeço pelo seu tempo. E em suma é isso. Também indico esse livro aqui, é muito bom. Tchau, obrigado.